Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 35, objeto de conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. E no detalhamento, nós vamos ver aí sobre a termodinâmica aplicada em aparelhos e eletrodomésticos no cotidiano. Termômetro, ferro de passar roupa, garrafa térmica, geladeira, entre outros. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam onde eu estou, em uma cozinha cheia de eletrodomésticos. Olha aqui, desse lado nós temos bebedouros, temos cafeteira, temos aqui até uma chaleira térmica. E também na nossa cozinha nós vamos ter micro-ondas, fornos, temos uma geladeira ali super bonita. Saibam vocês que nas cozinhas, nas casas, enfim, seja qual for aí a quantidade de eletrodomésticos que você tiver, sempre vai ter aqueles que vão precisar de energia para o seu funcionamento. Então vejam aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Como a energia faz os eletrodomésticos funcionarem? Então é sobre este tema que nós vamos abordar e nós vamos começar aí a conhecer um pouco, a compreender sobre a termodinâmica. Vejam aí. Na termodinâmica, ela é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos em que podem ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Então aí, para início de conversa da nossa aula, nós estamos percebendo que o assunto envolve calor. Então esse calor, ele é referente a energia e movimento. Imaginem vocês, já perceberam que quando nós damos aquela corrida ali, no quintal, na rua, nas nossas atividades físicas, em brincadeiras, nós começamos a perceber que a temperatura do nosso corpo aumenta, Nós começamos a suar e assim nós percebemos que ficamos com calor, E sempre falamos, esse ambiente está calor, quando estamos expostos ali ao sol, Quando percebemos que tem muitas pessoas em um determinado espaço reduzido. E aí nós sempre comentamos, aqui está quente, fazendo uma referência ao calor, Aquela energia que está em agitação, moléculas que estão em agitação, seja no nosso corpo, nos objetos e também no ambiente. E para essa termodinâmica, nós temos várias aplicações e nós vamos aí rever, vamos aí compreender como estas aplicações da termodinâmica são muito importantes no dia a dia, nas várias atividades do cotidiano e também nos equipamentos, nos objetos, enfim, que nós utilizamos aí para as nossas atividades diárias. Vamos aí ver sobre os materiais, sobre a ciência dos materiais. E temos na ilustração um avião. Imagine esse meio de transporte em que você utiliza para longas distâncias, Você de repente sai 10 horas da manhã de uma cidade e meio-dia já está em outra cidade. Então, você começa a perceber que nestes horários, seja de manhã, de tarde ou de noite, em que os aviões estão em atividade, ele é muito útil tanto para o transporte de pessoas, para a logística, de distribuição de matérias-primas e muito utilizado também pela indústria. Então, os aviões eles são fabricados com ligas de alumínio,
com titânio. E essa termodinâmica, né, lhe permitiu com que então estes materiais fossem utilizados para poder moldar todas as várias estruturas que são utilizadas nestes, por exemplo, aí nós temos um avião, né, e foi possível construir aviões cada vez maiores, né, mais leves e também mais resistentes. Então, nós temos uma importante aplicação da termodinâmica, né, como nos vários materiais que são utilizados. Eu comentei agora sobre os aviões, mas também nos carros. Vejam aí que nos automóveis modernos usam também, em grande parte, materiais plásticos e ligas especiais. Então, cada uma das estruturas que são utilizadas para poder moldar. Vejam vocês aí, olha, o quanto que o design desse carro, né, ele é arredondado, ele tem todas essas partes, né, muito característico do design de cada modelo de carro. Nós conseguimos perceber que estas marcas, elas utilizam características, elas tentam passar, né, uma marca, uma identidade de marca a partir de como os seus carros são produzidos, o design, né, o desenho desses carros. E também, com certeza, se você tem motos, né, se você percebe que na sua cidade tem muitas motos, também tem ali as mesmas aplicações de materiais plásticos, de ligas especiais, de moldagens dessas estruturas de alumínio com titânio, né? E que são muito utilizadas aí a partir dos conceitos, das aplicações da termodinâmica. E imaginem vocês que na área de saúde, os médicos também utilizam materiais que são frutos dos avanços da termodinâmica aí nas atividades do dia a dia. O que seriam ali das cirurgias, dos exames, né, que são realizados para poder diagnosticar doenças? O que seria se não fossem o uso dos instrumentais ali técnicos, né, dos instrumentos cirúrgicos nessas atividades? Então, aqui, nesta cirurgia, como nós estamos vendo na ilustração, com certeza eles estão utilizando, olha só, vários instrumentos, né? Nestes instrumentos importantíssimos, tem a aplicação da termodinâmica, do equilíbrio ali térmico, da moldagem destes materiais, para que então eles pudessem ser utilizados aí no dia a dia em várias atividades médicas, em várias atividades da saúde, não só médicas, né? Em várias atividades da saúde, porque existem vários profissionais de saúde que utilizam aí instrumentos no seu dia a dia. Então, no caso aqui da nossa ilustração, nós temos o uso de bisturis com lâmina especial, né? Muito afiada e bastante resistente. Nós temos ali tesouras com pontas especiais que são utilizadas na condução ali daquelas suturas, na condução de agulhas também. Enfim, muitos instrumentos técnicos que são utilizados por vários profissionais da área de saúde. Então, em equipamentos, sejam eles na nossa cozinha, como estamos aqui na nossa aula, ou em vários meios de transporte, imaginem no ônibus, né? Quanto tem ali de uso de materiais em que
o uso do calor, o uso da termodinâmica, né, foi empregado para moldar todas aquelas estruturas, né, estruturas do motor, né, estruturas do design destes automóveis, né, do dia a dia, automóveis de passeio, né, e citei também aí dos meios de transporte como ônibus e micro-ônibus, as motos, né, que são utilizadas no dia a dia em pequenas e grandes cidades, né, e como também citei a respeito da saúde, né? Foi uma das últimas aplicações que eu citei também para vocês. E tem outras. Vejam vocês que como podem ser aplicados a termodinâmica na refrigeração de espaços. Toda vez que você vai em um ambiente em que, principalmente ambientes públicos, né? Em que órgãos ou nas residências que muitas pessoas estão em um determinado local e aquele ambiente não é refrigerado. Como é que você começa a se sentir? O suor começa a escorrer pelo corpo, né? Você começa a se abanar, sentir calor. Então, os sistemas de refrigeração também utilizam muito das aplicações da termodinâmica. Vamos ver aí, ó, que numa geladeira, como nós temos aí representados na ilustração, tem todo um mecanismo, todo um processo físico que ocorre para que aqueles produtos que nós colocamos dentro da geladeira, eles então mantenham-se refrigerados, mantenham-se conservados por mais tempo. Se no ambiente externo as geladeiras, se não existissem, né, as geladeiras, freezers, o que seria da conservação dos alimentos? Deixaríamos ali a temperatura ambiente, com muito calor, né? Insetos pousariam, levariam micro-organismos que eles, pelos vários ambientes que estes insetos, sejam moscas, formigas, passaram ali por terras, passaram por cima de fezes e eles iriam levar esses micro-organismos para os alimentos. Sem a presença das tecnologias de geladeiras, né, e todos estes que são utilizados na conservação de alimentos, nós perderíamos muito rapidamente as comidas que nós temos aí no dia a dia, que nós compramos no mercado ou no supermercado, né? Então, tem uma importância fundamental para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. Tá bom? E nos ambientes, como eu citei para vocês, os sistemas de ar-condicionado, né? Os sistemas de climatização também, sejam nas casas ou nos automóveis. Então, nós temos muito das aplicações em todos aqueles equipamentos que são utilizados aí em ar-condicionados, que também trabalham, que também são aplicações da termodinâmica, né, nestes princípios de transferência de calor. Vejam vocês, todas as moléculas que estão presentes no ambiente e que, por meio do calor, né, da agitação que a altas temperaturas elas vão estimular nesses ambientes, então vai haver transferência de calor entre os materiais, entre todos nós que estamos presentes naquele ambiente. E aí o que acontece? A termodinâmica vai ajudar na eficiência desses sistemas de refrigeração para que também é um processo de transferência de calor, para que então possa ter tanto conservação dos alimentos, né, no caso aí das geladeiras, dos freezers, né, que são utilizados aí para a qualidade desses alimentos e também para o nosso conforto, né, para ter um sabor agradável, né, por um período maior de tempo. Ou seja, a refrigeração evita com que
esses alimentos entrem em decomposição, a gente perca os alimentos aí. E por isso, esse congelamento, esse resfriamento, congelamento, vai ajudar na conservação dos alimentos. E nem preciso explicar muito, né, o quanto que um ambiente refrigerado, né, ele é agradável e ajuda com que a gente tenha ali um conforto térmico, né, nos espaços ou da nossa residência ou no ambiente de trabalho. Tá bom? E também na indústria tem aplicações fundamentais. Vejam aí que toda a indústria do aço, ela depende das aplicações da termodinâmica, né? Os processos industriais transformam matéria-prima em produtos acabados, usando máquinas e energia. E aí nós estamos vendo uma siderúrgica, né, que trabalha com esse processamento do aço. Ele tem ali, ele é uma fonte de recursos naturais, eles são extraídos do ambiente em recursos naturais, e vamos ver aí o quanto que essas aplicações nas siderúrgicas, né, são adotadas aí com o uso de altas temperaturas. Então, as altas temperaturas dos fornos, eles causam fusão, olha, são altas temperaturas, tem ali a aplicação de fogo, né, para poder elevar essa temperatura, derreter os aços, né, e esses fornos, então, com altas temperaturas, vão causar a fusão de várias substâncias. E aí é que tem a produção de diversos materiais que são utilizados no dia a dia. Aqui nós temos como exemplo o aço, tá? Os vários tipos de aço que são ali produzidos pelas siderúrgicas. Mas esses processamentos também são utilizados no ouro, também é utilizado no ferro, enfim, todos esses materiais que precisam de uma moldagem. E ali tem aplicações da temperatura, do quanto que esse calor, do equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico tem aplicações porque são elevadas as temperaturas para haver o derretimento dessas substâncias, né, desses materiais, e depois, com o resfriamento, ele vai ter ali o equilíbrio com o ambiente, com a temperatura que está no ambiente, por transferência de calor, ou ele vai adquirir calor, aumentar a temperatura, ou ele vai perder temperatura. E assim vai haver esse equilíbrio termodinâmico de todos os materiais que estão envolvidos naquele objeto, né? E também em relação ao ambiente onde está. Imaginem vocês que se nós tomarmos como exemplo ali no dia a dia um café com leite, né? O café acabou de ser feito, está bem quentinho, e por um acaso, se o leite não estiver nessa também temperatura quentinha, né? Quando eu misturo o leite líquido que está mais ou menos resfriado, né, e o café quentinho, então o que vai acontecer? Vai acabar ocorrendo um equilíbrio das moléculas ali que estão envolvidas, tanto do café quanto do leite, e ele não vai mais ficar tão quente e nem mais vai ficar tão resfriado ali como está, tão quente como o café e nem tão resfriado como o leite. Ele vai ficar morno. Vocês já ouviram falar do morno? E aí houve um equilíbrio entre essas duas substâncias na mistura que ocorreu entre elas. Tá? Então, são aplicações ali na nossa alimentação, mas temos outras muito importantes também. Vejam aí que na indústria alimentícia, a termodinâmica ela é aplicada no processamento e conservação de alimentos, incluindo a pasteurização, a esterilização, secagem e congelamento de alimentos. Quando falamos aí de pasteurização, nós estamos falando do uso de altas temperaturas para que ocorra ali a
digamos, a eliminação, né, a morte dos micro-organismos que estão naquele alimento. Tudo que vai para a indústria, tudo que é produzido pela indústria referente a alimentos tem o rigor, ali tem uma vigilância sanitária para evitar com que esses alimentos causem doenças para os seres humanos na hora da alimentação, tá? Assim, também nos processos de esterilização de materiais, naqueles instrumentos do dia a dia, tá? Ou na secagem de alimentos, né? Por uso de fornos, esses alimentos vão desidratar, ou também no resfriamento, né, com o uso de resfriamento, esses alimentos serão congelados. Daí a importância de nós utilizarmos os conceitos da termodinâmica, e nós temos aí o açaí, né, em que ele só é vendido, açaí frozen, ele só é vendido se ele tiver pasteurizado. E também temos exemplos aí de peixes que são utilizados o congelamento para que eles possam conservar suas propriedades e assim a gente não ter a perda de qualidade desse alimento. E aí nós estamos falando de um instrumento que é o termômetro. O termômetro, ele é fundamental para que possa mensurar esse aumento ou diminuição da temperatura. Mas é claro que aqui eu quero mostrar para vocês o uso do termômetro no dia a dia como um aumento. Percebam vocês aí, olha, que nós temos ali, ó, um aumento da temperatura. Vejam lá no termômetro, olha, esse termômetro está aumentando a temperatura, ó, 20 graus, 25 graus, vai chegar ali no 30 graus, e aí é quando nós temos que o uso desse instrumento vai ajudar a gente ali a saber que temperatura tal ambiente está, que temperatura está o meu corpo, né? E assim indicar se eu estou com febre, né? Por exemplo, é assim que os familiares, né, usam o termômetro para indicar quando as crianças estão com febre ou em casos de doenças, e também ele é utilizado na indústria, tá? Para poder verificar essa temperatura. E aí nós temos, ó, que o termômetro, ele é usado para determinar os valores da temperatura. Vejam vocês aqui, ó, que ele consiste em um fino bulbo capilar, tá? Em que ele é formado de vidro, ele é graduado porque ele tem essas medidas de valores para a gente ter noção que a temperatura, em que temperatura está, e que contém ali dentro um bulbo com mercúrio, que é o produto, e que nesta agitação ele reage à agitação da temperatura do ambiente e assim ele vai expandir, ele vai fazer com que nós percebamos ali em que temperatura o ambiente está, ele vai aumentando, tá? Para poder ocorrer essa mensuração da temperatura. E assim nós tivemos aí a importância do termômetro para nós sabermos como que está, né, o calor, o ambiente envolvido nessas trocas, né, que há de energia entre as moléculas que participam de um ambiente ou de um determinado material. Vejam aí sobre o uso do termômetro, né? Ele tem ali o elemento mercúrio, que é o único metal líquido. Então, como todo líquido, o mercúrio se expande na medida em que é aquecido, sendo assim, ele se move. É quando nós percebemos que ele vai aumentando a temperatura, né? Ele se move ao longo do tubo, aquele tubo de vidro que tem marcações ali, ele é graduado, né? Com o aumento dos valores vai indicar o aumento da temperatura. E é aí que nós temos, com o uso do mercúrio, ó, é um elemento químico, né? E a partir de que ele está dentro daquele fino tubo de vidro, nós vamos ter a determinação da temperatura
que está naquele ambiente, tá? Quando nós passamos ali nas cidades, que nós temos os termômetros sim, de ambiente, né? Nós podemos ver ali tem 30 graus, 35 graus, né? 45 graus nas regiões como a Amazônia, por exemplo, né? Nas regiões norte do Brasil, que a temperatura é mais próxima do Equador, a temperatura é mais alta, e nas regiões do sul do Brasil, em que neste período do ano, período de inverno, as temperaturas são mais baixas. Então, são aplicações dos termômetros que vão fazer com que possamos perceber ali a temperatura que está no ambiente. E também a sensação térmica, né? O quanto nós sentimos no organismo aquela temperatura. Vamos ver em outros objetos, aí como eletrodomésticos do nosso dia a dia, como o ferro, né? Ele tem ali uma resistência, né, dentro dele, que ele recebe corrente elétrica, essa resistência aquece e transfere o calor para a chapa de metal. Então, nós temos aqui já a representação de uma chapa de metal com vários resistores, e aí nós vamos perceber, ela é de alumínio, e nós vamos perceber que essa chapa vai passar o tecido, né? Vai desamassar o tecido. Mas o mesmo ocorre com a garrafa térmica. Vejam aí que na garrafa térmica ele tem várias camadas no seu interior, né? É um recipiente que ele dificulta a propagação de calor, e aí o ambiente, se a gente colocou um líquido quente no seu interior, ele vai dificultar esse contato com o meio externo, e aí vai manter quente. Se nós colocamos frios, eu estou aqui comentando quente, se nós colocamos um líquido frio, essa estrutura das paredes internas de vidro espelhadas, eles vão evitar trocas, né, de temperatura, evitar com que ocorra o equilíbrio térmico do meio interno e do meio externo, claro, mantendo a tampa bem fechada, né, para que evite essa perda de calor. E aí é nisso que nós temos as três formas de equilíbrio, né, de transferência de calor. Vejam que nós temos a condução térmica. O vidro é um mau condutor de calor, então evita a condução térmica, tá? Isso tudo vai acontecer ali dentro da garrafa. Também vai ocorrer, também tem a convecção térmica, a tampa impede as trocas de calor por convecção com o ar do ambiente, que são trocas diretas de calor, né, com o ambiente, e também vai evitar a irradiação térmica, né? A troca de calor por radiação é evitada, espelhando as superfícies interna e externa ali daquela ampola, daquele espaço onde está o líquido dentro. Mas também nós temos um outro eletrodoméstico, que é a geladeira. Na geladeira, vejam vocês que o congelador, quando ele está localizado na parte superior, o ar resfriado vai descer como a seta azul e o ar quente vai subir, tendo contato com o refrigerador. Então, neste ciclo de refrigeração que ocorre dentro da geladeira, ele vai manter com que todo o espaço fique refrigerado. Tem gases que são chamados de gás refrigerante, né? São gases, tá bom? Que eles vão estar passando nas estruturas dentro da geladeira e assim vai manter essa refrigeração, tá? E é claro, evite abrir geladeira a todo momento, ficar olhando para a geladeira para ver o que vai pegar de lá de dentro, porque você está impedindo com que essas trocas de calor ocorram lá dentro, calor e resfriamento, e prejudica a qualidade ali dos alimentos, ok? A conservação dos alimentos. Vejam aí que o ar e os objetos dentro da geladeira perdem calor, né, porque impede essa movimentação, tá, da parte superior e inferior. E esse ciclo, né, se repete continuamente para que possa, então, manter refrigerado pelo uso de gases refrigerantes que estão ali no seu interior.
Quando eu digo gás refrigerante, é o gás que está passando pelas estruturas internas da geladeira, não é uma bebida, não é a bebida refrigerante. Vamos aí para outro produto, tá bom? Que é a torradeira e o chuveiro elétrico. E nós temos na ilustração sobre o chuveiro elétrico. Todos esses equipamentos, eles usam resistores e que a temperatura vai passar por esses resistores, vai aquecer esses resistores e aí, quando a água passa pelo chuveiro elétrico em contato com aqueles resistores, vai haver o aquecimento e aí nós temos aquela água quentinha na hora do banho, né? Com aquela temperatura ideal para o conforto do banho. Mas se você não tem essa água, o que é um chuveiro elétrico, o que vai acontecer? Vai colocar a panela, né, em cima do fogão e também vai aquecer aquela água e possivelmente vai tomar um banho, né, mais quentinho quando não tem o chuveiro elétrico. Então, são equipamentos que usam resistores. O resistor, ele é um dispositivo que ele compõe um circuito elétrico que converte a energia elétrica que passa por ele em energia térmica. E por isso nós temos ali a qualidade, né, desses equipamentos para dar conforto dos vários equipamentos que nós utilizamos no dia a dia, que são fruto das aplicações da termodinâmica. Então, esse foi o assunto da nossa aula.